E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ricardo, eu sou médico neuropediatra e hoje eu vou querer conversar com vocês sobre o uso de eletrônicos na infância. Caso você não seja inscrito, aproveite esse tempinho e se inscreva no canal. Bom, pessoal, esse vídeo vai abrir uma nova playlist aqui no canal sobre os hábitos saudáveis na infância e na adolescência. E como o uso de eletrônicos é um hábito que já se tornou comum hoje na população, eu acredito ser importante a gente estar conversando sobre como se fazer um uso adequado dos eletrônicos para a promoção do desenvolvimento dos seus filhos, enquanto a gente evita o uso inadequado que possa prejudicar a saúde deles. As informações vão ser trazidas aqui de uma forma um pouco mais resumida. Caso vocês tenham dúvidas ou queiram algum esclarecimento, aproveitem os comentários para fazer as suas perguntas, que a gente vai responder dentro do possível. Para começar, a gente tem que ter clareza de que tanto pais, quanto professores, profissionais de saúde e cientistas concordam que o uso de eletrônicos tem um profundo impacto no desenvolvimento do ser humano. E como há esse impacto, é importante que a gente procure fazer o uso adequado para que a gente consiga fazer com que o eletrônico se torne um aliado no desenvolvimento da criança e do adolescente. É importante a gente entender como que é esse uso. E para isso, a gente divide didaticamente o uso de eletrônicos em 4 segmentos principais. O primeiro é o tempo de exposição a eletrônicos. O segundo é o tipo de eletrônico que está sendo usado. O terceiro é o horário em que se faz uso do eletrônico. E o último é o conteúdo de mídia que a criança está consumindo. O uso de eletrônicos, pessoal, é tão importante no dia a dia de hoje e a preocupação com o uso adequado e o uso saudável também é tão grande que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde já editou recomendações sobre o tempo de tela, ou seja, o tempo de exposição a telas digitais que as crianças podem ter para minimizar os prejuízos de saúde. E eles são: para crianças de 0 a 2 anos, nenhum contato com telas digitais, então nenhum minuto de exposição até que a criança complete 2 anos de idade. Dos 2 aos 5 anos, então nas crianças de idade pré-escolar, essa exposição deve ser de no máximo 1 hora por dia, não deve ser ultrapassada essa quantidade. Para crianças acima dos 6 anos de idade, essa exposição deve ter um máximo de 2 horas por dia. Então vamos começar sobre o tempo de exposição. O tempo de exposição excessivo a eletrônicos, ele tem acontecido em geral quando a gente vê uma situação familiar acontecer. Ele é muito mais comum quando os pais sentem um maior estresse ou maiores dificuldades na educação dos seus filhos ou na instituição da rotina familiar. Nesses casos, o uso de eletrônicos costuma ser bem maior e costuma ultrapassar os limites saudáveis. O tempo de uso por dia em crianças nessa situação costuma estar acima de 2 horas por dia em todas as faixas etárias e, em muitos casos, acima de 4 horas por dia. Mas e aí? Qual é o problema em a criança usar tanto assim? A gente tem já em estudos científicos pelo menos 5 problemas no desenvolvimento que podem acontecer associados ao tempo excessivo de exposição a telas. Em crianças abaixo de 2 anos, o tempo excessivo de tela pode provocar atrasos no desenvolvimento. O principal deles é o atraso na fala. Além disso, pode trazer problemas na regulação do sono, então a insônia infantil, em alguns casos, está associada ao uso de eletrônicos, problemas de regulação emocional e do comportamento, dificuldades de aprendizagem e prejuízo acadêmico e sobrepeso e obesidade. Vejam que são problemas de diversos tipos.
alguns deles no âmbito mental e alguns deles no âmbito físico. Devido à recomendação da OMS, eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo já um alerta a vocês que são gestores de creches e escolinhas infantis. Não tenham telas digitais no ambiente de creche, em nenhum dos ambientes, nem nos ambientes comuns e nem nas salas. Crianças de 0 a 2 anos não devem ser expostas a telas digitais nem de forma direta e nem de forma indireta. Então, uma creche ou uma escolinha que tem telas digitais pode involuntariamente estar causando prejuízos no desenvolvimento das crianças que frequentam aquele ambiente. Então, a você, gestor de creche, gestor de escolinha, que tem telas digitais na sua instituição, na sua escolinha, retire essas telas, substitua elas por brinquedos, por livros, por outros materiais educativos que possam ajudar no desenvolvimento das crianças. Depois do tempo de exposição inadequado, vamos conversar sobre o horário de eletrônico inadequado. São considerados horários inadequados de exposição de eletrônicos para crianças e adolescentes o horário das refeições e após as 18 horas. E por quê? Se tem estudos que o uso de eletrônicos durante as refeições aumenta significativamente os índices de sobrepeso e obesidade entre crianças e adolescentes. Isso porque as crianças tendem a se alimentar sem prestar atenção no que estão comendo. Com isso, consomem alimentos com maior teor de calorias, consomem alimentos em quantidades maiores, aquelas que seriam necessárias, e também consomem mais alimentos industrializados, com baixo teor de nutrientes e que são alimentos que não promovem uma boa saúde. Além disso, o uso de eletrônicos durante as refeições diminui bastante a socialização entre os componentes da família. A hora da refeição, onde todos sentam à mesa, é uma hora onde a gente pode estar conversando com os nossos filhos, sabendo como foi o dia deles, como eles estiveram na escola, do que brincaram. Eles também vão perguntar como foi o nosso dia. Então é um momento de troca de afeto, de troca de informações, é um momento de diálogo. Se a gente está com um eletrônico ou se nossos filhos estão com um eletrônico durante a refeição, essa troca e esse diálogo acaba sofrendo interferência do eletrônico e a gente perde este momento. Então não usem celular à mesa e não usem tablets ou celulares, não deixem que os seus filhos usem tablets ou celulares durante as refeições. Isso prejudica de forma importante o relacionamento familiar. O uso de eletrônicos à noite, então o uso de eletrônicos após as 6 horas da tarde, ele pode prejudicar de forma bastante importante o sono da criança e do adolescente. E a gente tem que lembrar que o sono da criança e do adolescente tem um papel fundamental tanto no desenvolvimento neurológico quanto no próprio crescimento físico das crianças. O hormônio do crescimento, que é um dos principais hormônios relacionados ao crescimento físico de crianças e adolescentes, tem uma parte importante do seu ciclo acontecendo durante o sono e tem sido muito frequente, em especial entre adolescentes, o uso de celulares no quarto após esse horário, o uso de celulares à noite, o uso de redes sociais à noite, fazendo com que eles não adormeçam no horário que seria mais saudável e vão dormir mais tarde. Com isso, perdem horas de sono e prejudicam a sua saúde. Essa falta de sono, além do problema dos ciclos hormonais que recebem a influência do sono, também pode causar e causa muitas vezes prejuízos no desempenho acadêmico, porque se a criança ou adolescente está mal descansado, no dia seguinte o rendimento escolar dele vai ser menor, porque ele não está completamente recuperado do dia anterior. Depois do horário de exposição inadequada, é importante a gente cuidar com o tipo de eletrônico inadequado. Então, os eletrônicos que hoje a gente tem visto como mais inadequados para crianças e adolescentes são os portáteis. Então, os eletrônicos tais como tablets ou celulares.
O uso deles por crianças pequenas pode atrapalhar o desenvolvimento da coordenação motora fina, porque eles ficam estimulando as mãos não em brincadeiras com brinquedos físicos, onde eles fazem movimentos de pinça, e sim em telas, onde eles fazem um movimento com os dedos que não é um movimento que melhor estimula as mãos. Além disso, eles podem ter prejuízos na coordenação motora ampla também, porque crianças que usam muito o eletrônico acabam não brincando tanto de escalar, de correr, de pedalar, de jogar, de praticar esportes. E com isso o desenvolvimento muscular, o desenvolvimento da coordenação deles fica prejudicado. E além do desenvolvimento de coordenação motora, a gente pode ter prejuízos na concentração, prejuízos na regulação emocional e prejuízos na regulação de comportamento. Os jogos eletrônicos, eles podem ser prejudiciais para crianças. Para adolescentes, o prejuízo já não é tanto, desde que se cuide o conteúdo do jogo. Mas para crianças, o mero uso de jogos eletrônicos pode causar aumento dos níveis de ansiedade e estresse, fazendo com que a regulação emocional deles não se desenvolva adequadamente, aumento da irritabilidade, dificuldade do controle pelos pais, porque a criança, ao ter que desligar o eletrônico, já demonstra uma má disposição para outras atividades, e também um baixo rendimento escolar, porque a criança, ao invés de usar aquele momento para ler, aquele momento para estudar, vai estar usando aquele momento para o jogo eletrônico. É importante que sejam observados nos jogos a classificação indicativa do jogo para a criança. É frequente a gente hoje em dia observar crianças de 8, 9 anos usando jogos que têm classificação indicativa para maiores de 16, para maiores de 18 anos. Esses jogos têm um conteúdo claramente inapropriado para crianças pequenas e podem causar prejuízos no desenvolvimento deles e devem ser evitados. O uso de jogos eletrônicos por crianças abaixo de 10 anos deve ser desencorajado. No lugar do jogo eletrônico, eles devem ser estimulados a brincar. Então, os pais devem estimular eles a atividades e brincadeiras que não envolvam o uso de eletrônicos. E por último, a gente tem que ter um cuidado com o conteúdo inapropriado de mídia para crianças e adolescentes. E existem 3 principais conteúdos dos quais a gente tem que tomar bastante cuidado. O primeiro é o conteúdo violento. Então, mídias de conteúdo violento estimulam as crianças a ficar com níveis de estresse mais altos. E isso pode provocar neles problemas de regulação emocional, fazendo com que eles sejam mais propensos à ansiedade, mais propensos ao estresse do que seriam sem esse tipo de conteúdo. O segundo é o conteúdo romântico ou conteúdo sensual. O uso desse conteúdo pode fazer com que crianças e adolescentes fiquem mais propensos a comportamentos sexuais de risco quando adultos jovens, o que a gente já observa hoje em dia. A iniciação sexual de adolescentes e de adultos jovens tem acontecido de forma mais precoce e os comportamentos de risco na sexualidade de adolescentes e de adultos jovens têm sido mais comuns, o que leva a bastante preocupação com a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, que tem aumentado nos últimos anos. E por último, a gente tem um conteúdo que muitas vezes não é percebido na mídia, que é o conteúdo de linguagem própria. Então, a criança que é exposta à linguagem própria na mídia, ela tende a ter um comportamento mais desrespeitoso frente aos adultos que a cercam, sejam os pais, outros familiares, professores ou mesmo figuras de autoridade, o que dificulta o relacionamento da criança com os adultos que a cercam e que influenciam no seu desenvolvimento. Além disso, faz com que a criança seja influenciada a ter um comportamento mais ofensivo frente aos seus colegas, frente aos seus amigos e frente a outras crianças, fazendo com que também haja dificuldade do relacionamento dela com outras crianças da mesma idade e faixa etária. Então, pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para que vocês que estejam cometendo algum equívoco no uso de eletrônicos em relação aos seus filhos
que vocês corrijam essas rotinas para que os filhos de vocês possam sim fazer uso de eletrônicos, eles fazem parte da vivência do mundo moderno, mas é importante que isso seja adequado, que o adulto oriente, que o adulto eduque a criança para que faça uso dessas ferramentas em prol do seu próprio desenvolvimento e não em detrimento do próprio desenvolvimento. Para finalizar, eu gostaria de deixar para vocês 4 lembretes importantes sobre esse assunto. Caso vocês tenham gostado do conteúdo, deixem o seu like e compartilhem o conteúdo com outras pessoas que vocês considerem que vão se interessar pelo assunto. O primeiro lembrete, gente, é que a infância é um período crucial do desenvolvimento do ser humano. É ali que se formam a maioria dos hábitos que a gente carrega vida adulta dentro. Por isso, é importante formar hábitos saudáveis e o uso de eletrônicos precisa estar entre os hábitos saudáveis da criança. O segundo lembrete é que já existem vários estudos científicos mostrando que o controle de pais e cuidadores sobre o uso de eletrônicos das crianças e dos adolescentes está muito ruim em diversos países do mundo e precisa ser melhorado. O terceiro lembrete é de que usar eletrônicos faz parte sim da vivência moderna. A gente não quer que as crianças estejam alheias ao mundo moderno e isoladas do mundo eletrônico. Afinal de contas, muitos deles irão trabalhar com eletrônicos na vida adulta. Mas como toda a vivência do ser humano, é preciso que a criança e o adolescente tenha a orientação do adulto para que essa vivência seja boa para a criança, seja boa para o adolescente e a acrescente no seu desenvolvimento. E o último lembrete mais importante, gente, é que o uso de eletrônicos, além das recomendações, ou seja, o uso de eletrônicos de forma inadequada, já é cientificamente comprovado como uma coisa nociva ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. No próximo vídeo dessa playlist, pessoal, eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre o uso saudável dos eletrônicos, para vocês poderem ver o outro lado desta moeda. Uma boa semana para vocês, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.